Você já se perguntou por que confiamos em pequenos pedaços de papel e metal para representar o valor de tudo o que possuímos? Desde o pão na mesa até uma casa de milhões de dólares, tudo é baseado em algo invisível. Mas será que o dinheiro é realmente valioso ou estamos todos presos em uma grande ilusão? Para entender melhor como isso acontece, preciso te explicar como tudo começou. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como um intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, no Império Romano, soldados e funcionários públicos eram pagos com sal, um produto muito valioso na época, porque servia para conservar os alimentos, e é daí que vem a palavra salário, que tem origem no latim salarium. Já na Mesopotâmia, cerca de 4.000 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significa pesar e era aproximadamente 8,4 gramas de cevada. A sociedade antiga já usava moedas para efetuar trocas com mais eficiência, visto que trocar, por exemplo, uma cabra por um par de sapatos ou um saco de feijão por ovos ou leite quase nunca dava certo. Imagina que para que uma negociação tivesse sucesso, alguns requisitos precisavam serem cumpridos. As duas partes teriam que ter interesse em trocar seus produtos. Então, se você possuísse uma cabra e estivesse interessado nos machados que seu vizinho produzia, o seu vizinho teria que estar interessado igualmente em trocar os machados pela sua cabra. Além disso, como garantir que você não se sentiria enganado tendo que trocar sua cabra, que possivelmente valia mais, por um machado que valia menos, visto que não havia opção de dividir o valor da cabra. Muitas vezes, teriam que serem abertas algumas exceções ou feitas algumas promessas futuras para que uma negociação se concluísse e as duas partes ficassem satisfeitas. Antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas nunca poderiam armazenar a sua riqueza. Pense no agricultor que vende tomates e no homem que faz machados. O homem que faz machados pode produzir e trocá-los com qualquer pessoa o ano todo, e provavelmente ganharia dinheiro com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode negociar quando os tomates estiverem na época. E como os tomates são produtos perecíveis, ele não pode guardá-los por longos períodos de tempo. As pessoas que mais tinham eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam, coisas como armas, pele de animal e sal. Mas então, como todos sabiam que todos queriam essas coisas, começaram a comprá-las mesmo que não precisassem delas no momento, apenas para poder negociar elas mais tarde. E assim o dinheiro mercadoria tornou-se uma coisa. As pessoas trocariam bens e serviços por itens mais comuns, como sal ou armas, e apenas usariam isso para negociar o que queriam de outras pessoas. Do sal e das armas aos pequenos itens colecionáveis, como conchas, a humanidade descobriu uma maneira melhor de negociar e realizar transações. Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços de que talvez não precise no momento, você pode trocar seus bens e serviços por objetos para atuarem como moeda de troca e facilitar as negociações. Mas havia um problema com este meio de trocas. Para que o dinheiro valha alguma coisa, ele precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo estiver, menor será seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todos conseguem colocar as mãos em alguma coisa, não pode valer tanto. Portanto, coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente encontrar em qualquer praia não eram realmente uma boa medida de valor. As primeiras moedas oficialmente cunhadas por um governo parecem ter surgido por volta do ano 640 a.C. em Lídia, na Anatólia, onde hoje fica a Turquia. Tinha o brasão do rei Alíates. E talvez você deva estar pensando no que seria cunhagem. Simplificando, é o ato de criar moedas a partir de metais, como ouro, prata, cobre e etc. Eles derretiam o metal no formato que queriam e depois gravava figuras, números e outros símbolos. Acredita-se que as moedas de Lídia, que eram feitas de liga de ouro e prata conhecida como electro, sejam mais antigas que moedas cunhadas em lugares como China, Índia ou de civilizações como a egípcia, persa, grega ou romana. A cunhagem de moedas teve sucesso porque era capaz de produzir moedas duráveis, facilmente transportadas e que tinham um valor próprio. O que quero dizer é que na época das moedas de cobre, bronze, prata e ouro, o dinheiro não era uma ilusão. O valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal que a moeda era feita. Se você tivesse uma moeda feita de 1 grama de ouro, então ela valia 1 grama de ouro. Não demorou para que a moeda virasse um instrumento de controle político. Elas ajudavam a organizar a cobrança de impostos que
sustentavam as elites, permitiam financiar os exércitos e também expandir o comércio para além das fronteiras. Reis e governantes descobriram rapidamente o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses minúsculos metais preciosos você tivesse, mais poder você teria. Além do que, os reis do mundo queriam mais e mais riqueza e os metais preciosos eram demasiado caros para produzir mais moedas. Então eles começaram a reduzir o tamanho e peso das moedas e, em seguida, misturaram os metais mais caros com os mais baratos. Logo, todas as moedas em circulação valiam menos do que a imagem impressa na moeda dizia que valia. E assim nasceu a ilusão do dinheiro. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal. Agora, ela simplesmente valia o que os governantes diziam que valiam. À medida que as viagens e o comércio se expandem, a demanda por moedas aumentou rapidamente, levando à escassez de cobre. Por volta do ano 1000, na dinastia Song, na província de Sichuan, China, foi criado o primeiro papel moeda oficial, chamado jiaozi. Na época, os governantes não queriam que o ouro e a prata valiosos saíssem do país, então permitiram apenas o uso de moedas de ferro. No entanto, como eram muito pesadas, não eram práticas para grandes transações. Assim, os comerciantes começaram a usar o jiaozi, uma espécie de nota promissória acordada entre as partes. O governo então assumiu o controle do sistema e transformou essas notas em moeda oficial. Para evitar carregar grandes quantidades de moedas, surgiram na China as notas promissórias. Com o comércio internacional crescendo, os reis começaram a emitir certificados para facilitar negociações de longa distância. Esses certificados, carimbados pelo rei, garantiam que seu valor poderia ser resgatado em moedas. As pessoas confiavam nesses papéis, que se tornaram tão valiosos quanto o ouro e a prata. Com o tempo, esses certificados se tornaram amplamente aceitos e as pessoas passaram a precisar menos de moedas físicas. Eventualmente, o valor do papel passou a ser baseado na confiança do seu valor, mesmo sem a troca direta por ouro ou prata. E aqui chegamos no dinheiro. Para que fique claro, vou te dizer a diferença entre moeda e dinheiro. Moeda é qualquer item aceito para transações, enquanto o dinheiro é a moeda padronizada e com origem atestada. O dólar, por exemplo, como sabemos, é um dinheiro, e esse dinheiro se tornou a moeda oficial dos Estados Unidos a partir de um decreto em 1792. No fim da Segunda Guerra Mundial, os governos aliados se deram conta de um problema. As economias estavam devastadas pelo conflito e se questionavam com qual moeda fariam o comércio internacional quando começasse a reconstrução. Foi quando os representantes de 44 países, depois de dias de negociação, decidiram optar pelo dólar. Um dos fatores que ajudou a decidirem pelo dólar era que os Estados Unidos tinham a maior reserva de ouro do mundo. Após a Grande Depressão de 1929, em 1933, Franklin Delano Roosevelt, através de um decreto, exigiu que os americanos entregassem suas moedas de ouro às agências da Reserva Federal sob ameaça de multas de $10.000 e até 10 anos de prisão. O valor de mercado do ouro era de $20,67 por onça Troy. Os cidadãos, em grande parte, obedeceram e o governo dos Estados Unidos da América desvalorizou o dólar de 20,67 por onça para quase 33 por onça em poucos meses, fixando-se em 35 por onça dentro de um ano, a partir da ordem de 5 de abril de 1933. Ou seja, o governo confiscou todo o ouro a um preço X e depois desvalorizou a moeda frente ao ouro, para o mesmo valer mais. De 1933 até 1975, os americanos foram proibidos de possuir mais de 3 onças Troy de ouro. Quando a posse de ouro foi legalizada novamente, o preço já havia subido para quase $200 a onça. Este período de controle sobre o ouro refletiu uma época em que a economia e as políticas monetárias eram moldadas diretamente pelo governo. Até 1971, os salários e benefícios dos trabalhadores nos Estados Unidos cresciam proporcionalmente à produtividade da economia, o que fazia sentido, pois o uso de máquinas e a qualificação dos trabalhadores aumentavam a eficiência e todos se beneficiavam disso. No entanto, após 1971, a produtividade continuou a subir, mas a compensação para os trabalhadores estagnou. Esse ano foi marcado por uma mudança importante. O presidente Nixon anunciou o fim do padrão ouro, que até então garantia que o dólar fosse lastreado em ouro.
Com essa decisão, o dólar tornou-se uma moeda fiat, ou seja, seu valor passou a depender da confiança nas autoridades que o controlam. A palavra fiat vem do latim e significa faça-se, representando o decreto governamental que determina o valor do dinheiro. Um exemplo da ilusão do sistema fiduciário é a nota de 10 mil dólares de Singapura, que apesar de não ser mais produzida, ainda é moeda legal e pode ser usada para grandes compras. Mesmo custando menos de 20 centavos para ser produzida, essa nota vale tanto quanto 120 gramas de ouro. A ilusão do dinheiro é algo que raramente questionamos. Assim como os reis do passado, os governos atuais entendem o poder do dinheiro e desejam sempre mais. Sabem que quanto mais notas tiverem, mais poder possuirão. Então, o que fazem? Simples, criam mais notas do nada. Por exemplo, se o governo dos Estados Unidos precisasse de 340 milhões de dólares para financiar outro caça F-22, poderia simplesmente imprimir o dinheiro necessário. No entanto, isso traz um problema, e eu falo disso no vídeo que está aparecendo aqui na tela, então clica nele.